Mas eu acho que a questão é que as identidades de Word também, elas têm um papel ali numa via de mão dupla, né? Elas te ajudam a resolver um problema, mas elas também são necessárias para garantir uma conservação de corrente, por exemplo. Se existe a invariância de calibre em todos os órgãos. Outra coisa que eu te pergunto é o seguinte, quando você tem vários parâmetros e aí você tem uma simetria, às vezes esses parâmetros estão degenerados, né? Que nem a gente está vendo lá pela EL. Você está perdendo caixinhas para guardar infinitos, isso não é ruim? Sim. Por isso que você precisa usar. Bom, a questão é, se você tem vários. Se um termo da Lagrangiana, se tem uma simetria, um termo da Lagrangiana não é independente do outro, por exemplo, você pega uma teoria de Young-Mills. Young-Mills vai ter um acoplamento do tipo campo de calibre ao quadrado vezes derivado. E você vai ter um acoplamento do tipo campo de calibre a quarta. E a constante de acoplamento que está aqui é a mesma constante de acoplamento que está aqui. Então você não pode guardar infinitos de forma diferente esses dois. E o que segura isso são as densidades do deslocamento inteiro. Densidade de Ward não booleana. Então, é essa discussão. Você está perdendo liberdade, né? Simetria significa restrição. Você está perdendo liberdade e... Então você precisa que os infinitos estejam relacionados. E aí, as densidades de Ward e deslocamento. Entendi. Valeu. Eu já aprendi isso aí, tu vai ver só. O dia que eu aprender isso, você vai ver só. O dia que eu aprender isso, eu te ensino. Eu vou achar essa porra eu vou achar. Mas... E logo eu não teve. Agora sim. Pegou? Pô, esse pão é muito bom, né, cara? Eu exagerei, eu comi muito dele hoje. Mas se acabar, porque foi minha. Mas o... Não, se acabar, como tu vai rir? Ao menos uma vez. A câmera não tá ligada. Tá ligada? Ah, que maravilha. Mas... Em essência, a regularização dimensional é isso daí, ok? É um método funcional, mas com problemas quando você vai trabalhar com teoria de calibre. Então, mas, sim, se você quer estimar o tipo de divergência, ele é eficiente. Ok? Vejamos agora o método de Pauli-Villers. Essencialmente a gente vai ter essa mesma integral. A integral é a mesma. A gente vai pegar essa integral e vai levar uma outra integral, vai depender de um certo parâmetro xi, tá ok? Dessa forma aqui, integral de 0 a infinito, não mexe agora no domínio de integração, de dx 1 sobre x mais alfa menos 1 sobre x mais xi. Ok? Depois a gente vai ver como a gente pode tirar isso fazendo uma modificação na Lagrangiana. Ok? Dá para chegar nisso daí para ter uma modificação na Lagrangiana. Você introduz o regulador na Lagrangiana. Quando o xi vai para infinito, você recupera a sua integral original. O segundo termo mata. Então o regulador está aí. Você reobtém a sua integral original quando você manda esse regulador para infinito. Ok? E como que isso daí mata a divergência? Vamos olhar para o cálculo de cada uma das integrais indefinidas separadamente. Isso daqui, o resultado final, vai ser o resultado das integrais indefinidas, tomando o limite de integração. Essa primeira integral fornece um log de x mais alfa, e a segunda integral, menos log de x mais xi, tá ok? De 0 a infinito. Isso daqui é igual
log de x mais alfa, log x mais si, ok? De 0 a infinito. No limite inferior não tem nenhum problema, mas no limite superior, se você estiver olhando para um regime em que o x é muito grande, você pode desprezar essas constantes que estão sendo somadas, então esperar log de x sobre x, log de 1. Então, no regime superior isso daqui dá 1, de forma que a gente tem somente o limite inferior, vai dar menos log de alfa sobre xi ou mais log de xi sobre alfa. Ok? Que é igual a log de xi menos log de alfa. Ok? Note que o resultado deu diferente. Lembra que eu falei que diferentes esquemas de subtração podem levar a diferentes resultados? Diferentes métodos de regularização também podem levar a diferentes resultados. Calma aí. Pode ir. Não, eu penso com calma. é aquilo que eu falei na semana passada. Se você fizer... Lembra que a gente tinha um resultado, eu falei, tá ok, subtraiu só o suficiente para cancelar a divergência. E se a gente tivesse subtraído alguma coisinha da parte finita também? A gente pode fazer isso, né? Meu problema é exatamente esse, né? É que a gente subtraiu um 1. Para mim, o meu único problema é que tem faltando um ali, né? Se tivesse um ali... Tá subtraindo alguma coisa da parte finita. Basicamente isso aí dói. Da mesma forma que você tem uma ambiguidade no esquema de regularização, você também tem, no esquema de subtração, de divergência, você também tem ambiguidade no esquema de normalização. No esquema de regularização. Ok? Bom, e é natural você ter um resultado diferente para cada um dos... Eu acabei de falar para vocês que o método de regularização por cutoff dá um problema na hora de tratar de teorias abelianas. Só que a gente tem outros métodos que não dão esse problema. Por quê? Porque dão resultados distintos. Não, claro, mas eu pensei que era distinto em relação à parte finita. Não, mas também tem diferença na parte finita. Você comentou isso outra vez, mas eu falei, isso não deve acontecer nunca. Não, tá aí, tá aí. já deu, na integral de cálculo 1. Tá. Valeu. Falta então agora os 9,9. Para dar mais um diferente, vai aparecer um 23 agora. Os 9,9 acho que dá mais resultado. Os 9,9 ele só é diferente do Paulo Villers com relação à forma que você implementa isso na Lagrangiana. Vamos ver aqui como implementar isso aqui na Lagrangiana. Digamos que tem uma teoria escalar, ok? Dmi phi menos n2 sobre 2 φ2 menos lambda sobre 4 φ4. Vamos lembrar do gráfico correspondente vamos pegar um gráfico do tipo primeira correção do loop na função de 2 pontos. Tá. Ok? Isso daqui um gráfico desse tipo, né? Não, peraí, eu vou manter a linha cheia, vou colocar a linha pontilhada para denotar as pernas. Entenda-se pernas amputadas, tá? Pernas externas amputadas. Fica subentendido. Vou usar linha pontilhada para outra coisa. Tá certo? Esse gráfico, essencialmente, dá uma integral do tipo d4p 1 sobre p2 menos n2, certo? Com uma constante de acoplamento na frente. Ok? Certo? Bom, isso daqui a gente já viu que dá uma divergência quadrática, né? Essa integral dá uma divergência quadrática. Não é o mesmo exemplo da integral de cima. Mas, digamos agora que eu adicione que ao invés de trabalhar com esse lagrangiano,
vou trabalhar com uma lagrangiana regularizada, ou seja, ela vai depender de uma lagrangiana regularizada, a lá Pauli Vilas, depende desse parâmetro, desse regulador, ok? E vai ser a mesma lagrangiana, quer dizer, a mesma lagrangiana mais uma lagrangiana com a mesma cara, só com um campo de estatística oposta. Nesse caso, estatística oposta significa trocar o sinal de cada um dos termos. Ok? Então a gente vai fazer basicamente isso aqui. 1 sobre 2 dmi φ, dmi φ, menos N2 sobre 2, φ2, menos lambda sobre 4 fatorial, φ4, mais, vamos colocar aqui, menos 1 sobre 2, um outro campo agora, também escalar, mas com sinal trocado, tá ok? Isso daqui está incluindo um ghost aqui na jogada, ok? Mais, aí o termo de massa com sinal trocado, mais um certo... Bom, a massa não precisa nem Tem ser... que mudar o φ, né? Vou ter que mudar o meu φ aqui. É que esse φ que você botou foi o φ contagem, tem que ser o φ assim, né? É o φ, Isso. A massa... Tá falando em termos de latex, tem que ser o var φ. A massa vai ser esse parâmetro regulador. Φ. Só que aí vamos colocar o seguinte. Vamos colocar, um termo, um certo lambda sobre 4 a diferença aqui deve ser algo do tipo, vai ser alguma constante, tá? Daqui não é difícil de encontrar isso na literatura. Alguma constante, a gente vai colocar uma interação do tipo var φ com φ. Ok? Não tinha que ser o sinal com mais? Sinal mais? Aqui pode ser, eventualmente pode ser o sinal mais. Mas o É. importante é o sinal mais, é o sinal ao contrário do propagador. Tá. Tá? Bom, aqui pode ser um sinal mais, se não for, a gente resolve nessa constante aqui, ok? Mas essencialmente, na hora que a gente calcular uma função de 2 pontos agora, para o campo, o nosso campo φ original, a gente tem que levar em conta agora que esse campo φ ele interage com o var φ interage com o φ, de forma que a gente tem um vértice, digamos que o campo var φ esteja associado com essa linha tracejada, esse termo aqui ele dá um vértice de interação var φ com φ. Tá ok? Então uma função de 2 pontos, digamos aqui, se a gente tiver uma função de 2 pontos calculada para aquela lagrangiana regularizada, ela envolve o gráfico original. Agora você permite mais uma E interação envolve forte. agora um gráfico desse tipo. Desculpa. As pernas externas não mudam, nesse caso. Tá. Pontilha ou o borboleta? Pontilha, a bolinha. Ok? Entendi. O sinal contrário do propagador faz com que esse gráfico tenha um sinal contrário. Isso aqui basicamente vai ser algo do tipo agora, uma integral, vai ter o lambda. Entendi. Bom, tem o termo de ordem zero que a gente está descartando, tá? Lambda d4 p 1 sobre p menos n2. Agora menos, sinal contrário devido ao sinal contrário do propagador. Ok? Menos. Mesma constante de acoplamento, d4p 1 sobre p menos xi2. Veja, quando o xi vai a zero, esse termo desaparece, o que em termos de lagrangiana significa que a gente está pegando um campo, uma massa muito grande, então ele se desacopla
do setor original, né, da Lagrangiana não regularizada, quando a gente toma um limite sim para infinito. E isso daqui agora, se fizer o cálculo, vai te dar um resultado finito. Ok? Certo? Então, essencialmente, o método de Pauli-Vilas se resume a isso. Você tem uma integral divergente. Para tornar essa integral divergente, você adiciona um conjunto de campos com estatística oposta, com sinais opostos, que vai produzir uma mudança no sinal do propagador. Vai produzir uma mudança no propagador. Né? Essencialmente, o que você faz é, você pega um propagador, digamos que você tem um propagador φ, e você leva num propagador regularizado, digamos que a gente tem um propagador que é do tipo 1 sobre P2 menos N2, você leva isso num propagador regularizado, que é do tipo 1 sobre P menos 1 sobre P menos Xi2. Ok? Mas é estranho, né? Você está introduzindo um novo campo e você está alterando o propagador de um campo, né? Isso é estranho, né? Você está alterando a função de Green, né, em 2 pontos. Entendi. A função de Green em 2 pontos. Não um propagador livre. Mas é o mesmo efeito do que alterar o propagador livre. Entendi. Tem diversas formas para olhar para isso. Pode fazer isso direto no gráfico. Pega o propagador e substitui ele por isso. Faz uma substituição desse tipo. Que é o que a gente fez na integral. A gente tinha um integrando e fez uma substituição no integrando. Tá? Agora, né, slide 9. Slide 9. Na prática, ele acaba sendo bastante parecido com a regularização de Pauli-Vilas, mas essencialmente o que você faz é pega a sua integral, a mesma integral que você está trabalhando, pega essa integral e altera a potência do denominador. Eu vou pegar essa integral e fazer uma integral regularizada com, sei lá, um parâmetro xi de novo. A integral regularizada vai ser da forma... Vou colocar um outro parâmetro. Vou colocar um parâmetro... sei lá, aqui. Parâmetro aqui. Como eu vou usar x? Da forma que a integral fica dx, não mexe no intervalo de integração, 1 sobre x mais alfa, x mais Qi. Ok? Se você tem, para poder fazer essa modificação, a gente precisa colocar um Qi aqui em cima também, né? Porque se você fizer agora Qi muito grande, fica desprezível perante, o x fica desprezível, mata com o Qi de cima. Ok? A gente recupera a integral original. O regime em que Qi vai para infinito. Infinito, Certo? Bom, o que significa, basicamente isso daqui também posso trazer aqui para dentro, colocar x sobre Qi mais 1. Quando o Qi vai para infinito, a gente recupera a integral original. Certo? Bom, o cálculo dessa integral ele acaba passando por aquilo lá. Dá para colocar essa integral naquela forma. É frações parciais. Frações parciais, então isso daqui fica com uma integral da forma integral de 0 a infinito. Bom, certo, x sobre alfa menos 1 sobre x mais Qi. Bom,
certa constante A, uma certa constante B, a serem determinadas ali. Ok? E isso daqui basicamente vai dar um logaritmo, aí passa por esse mesmo processo que a gente já passou anteriormente. Ok? Então vai dar um resultado finito. Como que a gente obtém isso a partir de uma lagrangiana? Você parte do seu lagrangiana e introduz agora uma lagrangiana regularizada que envolve derivadas superiores. Então você pode colocar um termo do tipo, vai ter o termo cinético usual. Além do termo cinético, eu vou colocar um termo do tipo 1 sobre, digamos aqui um certo fator 2, que 2, por exemplo, d φ, bom, vamos colocar assim, da Lambertiana de φ vezes da Lambertiana de φ, menos m2 sobre 2 φ menos o termo de auto-interação. Ok? Fazendo isso, a gente mexe no propagador, na estrutura do propagador, porque agora, na hora que você faz campo, sendo deixado pelo operador campo, você vai ter um operador que depende de P a quarta, então o propagador no regime ultravioleta, ele se comporta com 1 sobre P4. Tá ok? Então a gente refizer contagem de potência, por exemplo, vamos pegar a contagem de potência para a lagrangiana regularizada. Vamos pegar em 4 dimensões, tá ok? Em 4 dimensões, contagem de potência. Lembra que aquele primeiro termo, bom, a gente vai ter o termo 4, certo? Que é o da dimensão, mais, aí tinha um somatório em D menos K vezes número de linhas internas K. Nesse caso, a única linha interna que a gente tem é do tipo 1 sobre P4. Então vai ser D menos 4, se o D é 4, então não depende do número de linhas internas nesse caso. O grau de violência superficial não depende do número de linhas internas. Ok? E aquele fator que sempre, quer dizer, agora o termo do tipo D menos D, nesse caso aqui menos D, só que o D é 4, e menos, aí era aquele somatório com L e VL, né? De novo, a gente não tem nenhum acoplamento derivativo, nenhuma interação derivativa. Então, L vai ser, você vai ter vértice do tipo V0. Então, essencialmente, vai produzir um resultado desse tipo, 4 menos V0. Ok? Ou seja, gráficos com um vértice ainda apresentam divergências logarítmicas. Mas acima disso já são gráficos convergentes. Ok? Certo? Deixa eu só ver se eu basicamente era isso. A gente não precisa nem usar a relação topológica nesse caso, porque não depende do número de linhas internas. Então, se você pega um gráfico com um vértice, você não tem um problema de divergência. Você precisa. Esse é o problema do método Slavnov. Ele não regulariza todos os gráficos. Por exemplo, o gráfico de um vértice ainda tem divergência. Então, você precisa colocar esse método acompanhado de algum outro esquema de regularização. Paulo Vila, por exemplo. Agora, pessoal, dando na minha cabeça, e se não tiver um vértice, né? Não posso. Mas aí que gráfico você constrói? O propagador vai ser divergente? Não, o propagador não tem vértice. Não, a gente está falando dos gráficos perturbativos.
Só que não faz sentido falar de algo que não tem, né? Tá. Aí o bolha de vácuo tá tudo. É. Não, o bolha de vácuo tem vértice. A bolha de vácuo está normalizada. Mas já tava. Já arrancou fora. Não leva em conta, então, porque senão apareceria uma divergência lambda 4 no propaganda. Não, Você não está levando em consideração, né? Na verdade, a gente tem nenhum integral, né? Não tem nenhum integral Não, realizado. mas esse é o meu problema, então, assim, eu entendi. Só que a gente precisa da Tá integral para realizar. Está subentendido que não é inconsistência, que já tem um acordo. Isso. Uhum. Então, esse é o método de Slavnov. Você também introduz derivadas superiores para mexer no propagador e isso regulariza alguns gráficos. Quer dizer, regulariza quase todos, exceto um vértice só. Ok? Uhum. E por fim, eu vou falar rapidamente dele, depois a gente vai discutir com mais calma ainda vários exemplos de coisas dimensional. Mas vamos começar a discutir então regularização dimensional. Que é o método que predominou. Basicamente, o que a gente percebe é o seguinte: lá da nossa contagem de potências, o grau de divergência superficial de um dado gráfico depende da dimensão do espaço. E se vocês olharem para aquela expressão que a gente obteve para o grau de divergência superficial, não é muito difícil de concluir que o gráfico fica mais convergente se a gente diminuir a dimensão do espaço. Okay? Tipicamente, o gráfico diminui com diminuição da dimensão do espaço-tempo. Okay? Então, uma forma de tornar uma integral divergente é diminuir a dimensão do espaço onde você está calculando essa integral. Mexer na dimensão do espaço onde você está calculando essa integral. Aí entra, por exemplo, a gente tem essa integral. Vou escrever aqui. Cara, mas isso não te soa estranho, não, assim. Espera, olha que dimensão vai virar, né? É porque a dimensão do espaço é a dimensão do espaço. Você... a primeira coisa que você... Mas no final a gente vai voltar, ué. É um regulador. No final a gente manda de volta para a dimensão correta. Ah, entendi. Você sai da dimensão e depois volta. Depois volta. Felipe, eu respira fundo e enxerga ali. Espera aí. Tá, pode continuar, continuar. Mas olha por quanto ele vai sair da dimensão. Não, é porque tipo, isso é estranho, né? Você concorda comigo que assim, a dimensão do espaço está dada, a gente vive em 3 mais 1, a gente acredita nisso, e ponto, tá ligado? Cara, esse foi o parecer do artigo do Jambiarski Bolini. Não, calma. Eu não disse que o método não funciona, eu disse que é estranho. O parecer foi, os autores desconhecem o fato de que o nosso espaço-tempo tem dimensão 4. Fato elementar. Vamos pegar essa integral aqui, então não tem nada a ver com essa integral que a gente está considerando, não tem nada a ver com o espaço-tempo. Tem nada a ver com o espaço-tempo. Vamos lá, essa integral que é integral dx 1 sobre x mais alfa. A gente vai levar isso para uma integral d-dimensional. A gente vai levar isso aqui para uma integral d-dimensional. Só que eu vou colocar, ao invés de colocar d, um parâmetro d, eu vou colocar um parâmetro epsilon. Já fica claro de onde vem esse epsilon. Ok? Tá. Uma integral depende desse parâmetro epsilon. dx elevado a d com 1 sobre x mais alfa. Ok? Só troquei a dimensão do espaço onde eu estou calculando essa integral. Okay? Aqui é uma integral em uma dimensão, uma integral na reta, estou colocando uma integral em d dimensões. Sendo que esse d vai ser parametrizado na forma 1 menos epsilon. Okay? Onde
de epsilon é o quanto ela distancia de 1. Tá. A gente já viu que conforme a gente diminui a dimensão, melhora o comportamento ultravioleta de um gráfico. Então, se o epsilon for positivo, ele começa a melhorar o comportamento ultravioleta desse gráfico. Ok? E aí vem Só que o epsilon, Felipe, a coisa o epsilon é real. O epsilon é real. Agora sim ficou bom. Eu achei que era tão menos epsilon. Não, tudo bem, eu tá chamando o dedo de menos epsilon. Problema nenhum. Pô, mas eu acabei de falar que não está em nenhuma dimensão. Que o epsilon é positivo. Não, mas você está fazendo um modelinho. Ia ser 4 menos epsilon se fosse o nosso mundo. Sim. Né? Eu falei, beleza. Epsilon igual a 2, não é igual a raiz de pi. No final, a gente toma o limite de epsilon para zero. Limite não é contínuo, cara. É uma continuação analítica, cara. Você pega Você uma... vai fazer. A gente está fazendo uma continuação analítica. A gente está pegando uma dimensões. Uma equação que vale para um D inteiro, utilizando um resultado que seria válido para um D inteiro, e depois a gente pega esse resultado e continua analiticamente para um D real. Basicamente é isso. Não, vai lá. Você concorda comigo que tem um número de dimensões raiz de pi, que raiz de pi também está valendo. Vai ter um espaço raiz de pi dimensional. Mas aí você pode conversar com a geometria fractal, essas coisas. Cara, mas eu nunca disse que eu acho razoável. Ai, meu coração. Mas vai lá. Nesse caso, o d de x vai ser igual a d de 1 menos epsilon x. Ok? Vou usar uma coordenada esférica nisso daí. Então isso daqui fica escrito como sendo. Coordenada esférica no espaço de contínuas. Bom, não falei quanto que vale o epsilon, mas basicamente a gente vai ter uma expressão desse tipo aqui para o jacobiano. E o elemento de superfície, de integração angular, ok? Vamos usar isso daqui na integral lá em cima agora. Então a nossa integral I epsilon vai ser igual a integral em D ômega D, certo? Vezes a integral, agora já está, digamos, numa coordenada radial, então de 0 a infinito, dx de x elevado a menos epsilon, e vou trazer outro termo para o numerador também, x mais alfa elevado a menos 1. Ok? Isso daqui vai dar um ômega d, tá? Uma diária das dimensões, onde esse ômega d, já coloco a expressão dele aqui. Vamos repetir a integral aqui em cima, x epsilon, x mais alfa menos 1, onde esse ômega d ele é dado por 2 π elevado a 1 menos epsilon sobre 2 1 menos epsilon sobre 2. Ok? Função gama de Euler menos epsilon sobre 2. Veja que nesse caso aqui o limite epsilon indo para 0, ou seja, d indo para 1, vai produzir um resultado finito. Então vamos pegar isso aqui direto já no d indo para 1. Isso daqui vai dar ômega de d igual a 1 é igual a 2π elevado a meio sobre gama de meio. Só fazer um comentário. Eu não sei quando vocês fazem essa bruxaria no caso genérico, mas tu só não está em maus lençóis porque apareceu uma gama, né? Que se aparecesse um troço estranho ele ferrou, né? Mas tipicamente o resultado fica escrito em termos de funções gama.
Tanto dessa parte quanto da parte do integral. Eu tô vendo os caras me sacaneando ali, mas quem devia estar arrepiado são vocês, gente são já passou por físicos, isso. entendeu? A gente já passou. Porque pro matemático ele não tá preocupado. O procedimento deve ser completamente bonitinho e justificado. Agora, Mas você fala por quê? Porque a gente tá saindo na dimensão do... Cara, fisicamente... Só que a gente vai voltar, cara. Cara, mas peraí, a dimensão do espaço não... Você tá pegando uma expressão matemática e mudando. Pois é, mas vai voltar. Não, mas esse é o ponto. Matematicamente eu não tô incomodado. O resultado renormalizado está em 4 dimensões. Cara, isso me incomoda. Eu acredito que vocês já entendem melhor como isso, mas isso me incomoda tanto quanto botar um infinito dentro de um parâmetro, entendeu? Isso me incomoda fisicamente, não é matematicamente. Ok. Eu vou, caraca, eu esperava que aquilo ali Só que o que você mede não é o parâmetro Baire, você mede a seção de choque. É verdade, você tem razão. Ô, Felipe, mas aí quando você pensa que quando você continua a função e ela sempre ela passa pelo D igual a nosso caso 4, que a gente vive, ela bate o que a gente mede, não tem problema. Ela pode Não, deve ser lindo, é. Ela pode ser o que ela quiser fora do 4. Contanto que quando você volta pro 4, Sim. não vejo muito drama. Caraca, eu vou chegar um dia no Eu acho que de vocês. dá pra imaginar o que seria se pegasse essa fórmula com D, só que a gente só sabe inteiro, né? Aí você tem esse I em função do D, né? Aí realmente você, eu tenho uma função, aí você prova, aí você tenta achar uma função Não, essencialmente que é analítica, né? Você pode fazer isso, você pode dessa. fazer isso em termos de D, ao invés de fazer em termos de 1 menos 0. Faz em termos de D, calcula, papapá. No final você pegou o seu resultado, tá ok. Esse resultado é válido para o D inteiro. Vamos pegar isso daqui e estender analiticamente. Que é feito isso. Não, eu entendi. Eu não tô, de novo, eu não estou questionando a matemática. Assim, que eu poderia questionar. O problema as funções que aparecem são bem comportadas o suficiente para fazer isso. Não, mas isso, eu até acredito. Não, isso eu acredito. O que dói é assim, você fala, tem para D inteiro. E aí a gente pode fazer uma continuação entre os Ds inteiros. O que tem fisicamente? Não tem. Não tem. O meu problema é físico, não é matemático. Não tem uma flutuação em torno do espaço dentro do 4. Eu vou me acostumando, tudo bem. Pode ser. Pode ser que tenha. Tem teoria de gravitação quântica que também é isso. Nível quântico é a dimensão do espaço. Dimensão do espaço flutuar. Você está flutuando até a geometria. Porque você abre margem para isso. Assim, não é que eu ache absurdo, então, assim, é muito diferente, né? Você tem uma mudança na dimensão do. Vamos só continuar aqui. Claro, daqui a claro. pouco. Não, daqui a pouco você sai para comer. Daqui a pouco você está sendo muito otimista. Gama de meio, alguém lembra? Acho que é raiz de pi, né? Possivelmente. Se não tem um fator, eu não me lembro. Bom, suponha que gama de meio é raiz de pi. Se não der, isso daqui vai dar. Bom, mas no fundo vai dar uma raiz de pi, vai dar 2. Ou algum número vezes 2. Tá? O que importa é que é número, né? Isso. Então a integral de epsilon basicamente vai ser 2 vezes integral de 0 até infinito dx x elevado a menos epsilon, raiz de pi, né? Mais alfa a menos 1. Agora eu vou fazer a seguinte mudança de variáveis. X igual a alfa vezes t ao quadrado. Ok? Isso daqui faz com que dx seja igual a 2 vezes alfa t dt. E aqui vai sair um alfa global, tudo. Então isso daqui no final do dia vai ser... E epsilon vai ganhar um fator 2 aqui. Esse alfa vai cancelar com o alfa que vai sair daqui. Certo? Vai entrar em densa aqui, vai dar menos 1, esse alfa cancela com ele. Vai aparecer um alfa aqui elevado a menos epsilon, mas esse não vai ter problema no limite em que epsilon vai para 0, então já vou colocar ele como 1. Tá? E integral de dt t. Bom, vai ser t elevado a 1 menos 2 epsilon. Esse fator aqui fora, certo? Porque tem um t daqui e vai ser um t elevado a menos 2 epsilon daqui. Que multiplica t quadrado mais 1 menos 1. Certo?
Ok? Aí agora a gente lembra da definição da função beta de Euler. A função beta de Euler, não sei porquê, denotada na coluna B, B de PQ é igual a gama de P, gama de Q, dividido por gama de P mais Q. Isso daqui é igual a 2 vezes uma integral Ih, cara, não trouxe a expressão da função beta de Euler. Desculpa, não trouxe a expressão da integral da função beta de Euler. Mas no fundo é que essa integral aqui pode ser colocada na forma de uma função beta de Euler. É isso daqui, a integral de 0 a infinito dt, não trouxe a expressão geral, mas isso daqui é igual a, quer dizer, isso 1 menos 2 epsilon T2 mais 1 elevado a menos 1. Isso daqui é igual a meio função beta de 1 menos epsilon epsilon. Ok? Que por sua vez, aí sim usando aquela relação, é igual a 1 sobre 2 gama de 1 menos epsilon, gama de epsilon e gama desse argumento mais esse, então gama de 1. Tá ok? Então aquele resultado ali é igual a 2 vezes. Bom, esse pedaço a gente não vai ter problema quando tomar o limite epsilon a 0. A gente já pode descartar de vez. Esse pedaço deixa ele aqui. Isso daqui é igual a 1, né? Gama de 1 é igual a 1. Então isso daqui é essencialmente da gama de epsilon. Certo? Só que gama de epsilon para epsilon muito pequeno pode ser expandido. Tem uma expansão, se eu não me engano, né? Basicamente o gama de epsilon vai ter uma expansão do tipo 1 sobre epsilon mais termos finitos. Ok? E portanto, isso daqui é 2 sobre epsilon mais termos finitos. Então essa é a expressão para aquela integral regularizada via regulação dimensional. Na hora que a gente toma o limite epsilon para 0, a gente tem a divergência ultravioleta nesse termo. Ok? Na próxima aula a gente vai estudar, fazer esse cálculo para... Acho que vale a pena a gente pegar, já que tem uma série de truques nessas integrais, vale a pena selecionar todas as integrais que a gente vai usar nesse curso e calcular. Que são as integrais que aparecem nos cálculos on loop. No fundo, todas elas são escritas em termos de função gama, quando a gente usa o esquema de regularização da regulação dimensional. Dúvidas?